Meu pai me agrediu na frente de toda a família quando eu disse não. Me recusei a me mudar pro porão só para que meu irmão, desempregado e com a esposa grávida, pudesse ficar com o meu quarto. Eles não faziam ideia de que era eu quem vinha pagando a hipoteca e todas as contas da casa há anos. 3 dias depois, eles descobriram o que acontece quando o dinheiro simplesmente para de cair na conta. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Espero que seu dia esteja sendo lindo, onde quer que você esteja. Me conta aqui nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo e que horas são aí. Agora vem comigo, porque essa história é de arrepiar. O zumbido do meu computador era o único som naquele quarto, um som constante e limpo. A lógica pura de zeros e uns criando universos dentro da tela brilhante. Naquele que foi meu antigo quarto de criança e agora virou meu escritório, eu me sentia no controle, desenvolvedor sênior com apenas 22 anos. Uma história de sucesso que meus pais adoravam contar por aí, como se fosse deles. Mas bastava abrir a porta e tudo desmoronava. Fora dali, eu não era o profissional de ti. Era só o Ethan, o filho mais novo. O que segura tudo calado. O caixa eletrônico da casa. O pilar invisível de uma família que se desmanchava aos poucos. A porta rangeu, trazendo com ela o cheiro de carne assada e de ansiedade. Era minha mãe, Sharon, com um pratinho na mão. Uma fatia de torta de maçã. O sorriso dela era doce, mas artificial. Aquele tipo de sorriso que ela usava quando queria pedir alguma coisa. Você trabalha demais, meu filho, disse ela, colocando o prato perigosamente perto de uma pilha de manuais técnicos. Não sei como você aguenta olhar para essa tela o dia inteiro. É assim que a salsicha é feita, mãe, respondi com um meio sorriso exausto. Eu já estava há mais de 6 horas tentando resolver um bug crítico. Meu cérebro parecia purê de ovo mexido. Ela alisou meu cabelo para trás. Um gesto de infância que agora servia quase como um aviso do que estava por vir. Você sabe que a gente tem muito orgulho de você, né? Eu sei, mãe. A mão dela ficou ali, pousada no meu ombro. Escuta, querido. Eu sei que não é a melhor hora, mas eu tava vendo os recibos do mercado. Tá tudo tão caro esse mês. Tá faltando um pouco para fazer a compra do fim de semana. Eu não olhei. Continuei com os olhos grudados na tela, os dedos parados sobre o teclado. Sabia que ela tinha feito compras enormes 3 dias atrás. Eu via sacolas. Também sabia que meu pai, Mark, estava falando de comprar um novo jogo de tacos de golfe. Mas não falei nada. Só assenti, peguei o celular e abri o app do banco. Sem problema, murmurei tocando a tela. Vou transferir. Ah, você é um anjo, sabia? Ela suspirou, visivelmente aliviada. O tom mudou na hora. Se inclinou, me deu um beijo na têmpora. É isso que a família faz. A gente se apoia. Ela pegou minha caneca vazia. Vou pegar um café novinho para você. Quando ela saiu, aquela frase ficou ecoando. É isso que a família faz. Era a justificativa para tudo. Foi por isso que aceitei pagar metade da hipoteca dessa casa, que nem está no meu nome. Todo mês, o valor era debitado direto da minha conta. Foi por isso que a conta de luz, a internet, que é minha ferramenta de trabalho, até a água, tudo estava no meu nome. E pago por mim. Foi por isso que, no último inverno, usei quase todas as minhas economias para consertar o telhado depois da tempestade, enquanto ouvia meu pai reclamar que empreiteiro é tudo ladrão, e em silêncio eu assinava o cheque. Foi por isso que fui fiador do carro da minha mãe. E quando as parcelas apertaram, adivinha quem cobriu? Me recostei na cadeira que rangeu como se protestasse comigo. E eu só pensava, isso mantém a paz. Meu pai era orgulhoso demais para admitir qualquer fracasso. Minha mãe era obcecada por manter as aparências. E minhas contribuições silenciosas permitiam que eles vivessem essa ilusão de estabilidade, de classe média. Era o meu presente secreto para eles. Um presente que nunca foi reconhecido. E que eu nunca mencionei. A porta da frente bateu com força. Depois, o som das botas do meu irmão no chão de madeira. E, sem bater, a porta do meu quarto se escancarou. Era o Ryan. Meu irmão mais velho, 25 anos,
e a confiança arrogante de quem nunca teve que lidar com nenhuma consequência. Ele se encostou na porta com aquele sorriso debochado. Ainda salvando o mundo com sua mágica de computador. Só pagando as contas, Ryan, respondi com um tom mais seco do que queria. Dia difícil. Ele suspirou, bagunçando o próprio cabelo de propósito. Fiz uma entrevista incrível com aquela empresa de logística. Detonei. Mas, segundo ele, o gerente era um idiota. Pegou no pé dele desde o começo. A mesma história de sempre. Só mudava o nome da empresa. Ryan era mestre do quase. Quase conseguiu. Quase deu certo. Sempre quase. Vítima de um mundo que nunca soube enxergar o valor dele. Ele me olhou de cima a baixo e soltou como se fosse nada. Ei, mano, me empresta 50? Quero levar a Melissa para sair hoje à noite. A gente tem que comemorar a novidade. Melissa era a namorada dele há 3 meses. E a novidade era que ela estava grávida. Comemorar, perguntei, levantando uma sobrancelha. Ou entrar em pânico, né? Ele tentou rir, forçando leveza. Relaxa, cara. É coisa boa. Entrou no quarto, e a voz ficou mais grave e quase decorada. Olha, eu te pago assim que eu estiver mais estável. Essa era a frase clássica dele. Tão repetida, tão vazia, que já dava para ver a mentira escorrendo pelos cantos. Mas por um segundo eu vi nos olhos dele algo diferente. Um brilho amargo. Um lampejo de medo. A pose confiante balançava. Ele era meu irmão. Então fiz o que sempre fiz. Peguei minha velha carteira de couro do bolso de trás, tirei 2 notas de 20 e entreguei. Evitar uma briga me custou R$ 50. Mais tarde naquela noite eu estava em chamada de vídeo com o Liam, meu melhor amigo desde o jardim de infância. Ele era o único que sabia tudo, cada detalhe do meu acordo financeiro com a minha família. O rosto dele, congelado no segundo monitor, estava paralisado numa expressão de puro choque. Eles estão te fazendo pagar pela comemoração do bebê? Isso só vai enterrar mais ainda as finanças deles. Ethan, você tá se ouvindo? Você não é um filho, cara. Você é uma subsidiária. Você é o setor de pesquisa e desenvolvimento e toda a fonte de renda de uma empresa familiar quebrada. Não é bem assim, tentei responder com a garganta seca e o gosto amargo da verdade na boca. Eu tô ajudando. Eles estão passando por uma fase difícil. Eles estão nessa fase difícil desde o seu primeiro bônus, Liam rebateu, já elevando o tom. Eles veem o seu salário como o dinheiro da família. Seu pai quer comprar tacos novos, sua mãe ganhou um carro, o Ryan sai toda noite. E você? Você ainda dorme no mesmo quarto de quando tinha 5 anos. Isso não é ajuda. Isso é exploração. Cara, quando é que você vai acordar? Eu não soube o que responder. Só fiquei ali, encarando meu próprio reflexo na tela escura. Um rosto pálido. Exausto. Apagado. O alerta veio uma semana depois. Meus pais e o Ryan estavam eufóricos com os preparativos do casamento e do bebê. A casa inteira parecia vibrar, como se estivéssemos planejando uma festa, e não uma transformação completa da estrutura familiar. Durante o jantar, meu pai pigarreou, aquele pigarro típico que sempre vinha antes de algo importante. Ele sorriu primeiro pro Ryan, depois para mim. Olha, com o bebê chegando e o Ryan e a Melissa começando essa nova fase, vamos precisar fazer alguns ajustes. Coisas grandes vêm aí. Deu um tapinha forte no meu ombro. Aquele tipo de gesto que tenta ser afetuoso, mas pesa como uma pedra. É um momento especial. Um momento para a família se unir de verdade. A palavra ajustes caiu no fundo do meu estômago feito chumbo. Olhei ao redor, os rostos sorridentes à mesa. O orgulho cego do meu pai. A alegria chorosa da minha mãe. O sorrisinho satisfeito do meu irmão. E, pela primeira vez, eu não me senti parte daquilo. Me senti um recurso. Uma peça sendo reposicionada. A conversa final veio 2 dias depois. Fui chamado para a sala de estar. O mesmo sofá florido de sempre, testemunha silenciosa de anos de tensão, seria o palco da decisão.
Meu pai se ajeitou em sua poltrona, o trono de onde sempre despejava suas decisões. Minha mãe sentou na ponta do puff, segurando minhas mãos com uma doçura falsa, como se me condenasse com carinho. Ethan, começou meu pai com uma voz carregada de drama ensaiado. Sua mãe e eu temos pensado muito sobre o futuro, sobre a família. Fez um gesto teatral com as mãos, como se englobasse o universo inteiro da palavra família. O Ryan e a Melissa precisam de um recomeço de verdade. Um quarto de verdade, um espaço para montar o ninho para receber o nosso primeiro neto. Fiquei em silêncio. Meu coração disparou. Eu sabia exatamente aonde aquilo ia dar. Meu pai se inclinou para frente como quem vai revelar um plano genial e sorriu. Temos uma solução maravilhosa. Uma forma de você contribuir de forma significativa. Fez uma pausa solene. Vamos te levar pro porão. É espaçoso, disse ele com entusiasmo forçado, e vai dar aos recém-casados a privacidade que eles precisam. Falou como se tivesse acabado de me dar um presente. Mas ele não estava pedindo. Estava me informando. Era uma decisão já tomada. O porão foi tudo que consegui dizer. A palavra saiu dura, engasgada. Pai, o porão nem tá acabado. Aquilo é só concreto e mofo. Não exagera, rebateu com desdém. A gente coloca um carpete, compra um abajur legal. Vai ficar aconchegante. Um verdadeiro apê de solteiro, interrompeu minha mãe, com aquela voz mansa e manipuladora. Pensa nisso como sua contribuição pro seu sobrinho ou sobrinha querido. É um sacrifício, sim. Mas é um lindo sacrifício. Pela família. Sacrifício. Eles estavam me pedindo para abrir mão de tudo. Do meu espaço. Do meu trabalho. Do meu único refúgio nessa casa. E tudo isso para viver num depósito úmido e escuro debaixo da escada. Úmido. E eles ainda tinham a coragem de chamar aquilo de lindo sacrifício. Mais tarde fui ver com meus próprios olhos. Puxei a corrente velha no topo da escada e uma lâmpada pelada de 60 watts piscou antes de lançar sombras compridas, assustadoras, nas paredes manchadas. O cheiro era de mofo, de terra molhada, de abandono. Na parede do fundo, uma mancha em forma de aranha, o rastro deixado pela última enchente de inverno, parecia me encarar. O velho banco de musculação do meu pai ainda estava lá, quase uma relíquia. E o que um dia foi minha bicicleta de infância agora era só ferrugem e poeira. Passei a mão na parede áspera de concreto. Fria. Levemente úmida. Um grilo morto, encolhido perto da fornalha antiga, parecia confirmar tudo. Aquilo não era um quarto. Era um túmulo. E eles queriam me enterrar ali. No dia seguinte, tentei conversar de novo. Esperei minha mãe estar distraída na cozinha, fazendo café. Mãe, olha só, comecei tentando parecer calmo, eu entendo que vocês querem ajudar o Ryan. Eu também quero. Mas eu não posso trabalhar no porão. Meu trabalho exige um ambiente estável. Seguro. Seco. Eu tenho milhares de reais em equipamentos, mãe. Monitores, servidores, preciso de rede cabeada, tomadas específicas. O Wi-Fi nem chega lá embaixo. Meu pai, folheando o jornal de esportes à mesa, nem levantou os olhos. Dá um jeito. Você é o inteligente, não é? Não é questão de ser inteligente, pai. É questão de estrutura. O meu trabalho, o que paga essa internet ultra rápida que vocês usam, depende dessa configuração. Ah, Ethan, não complica, suspirou minha mãe, virando-se com uma expressão que misturava cansaço e decepção. Você só pensa em si mesmo. E o bebê? Seu irmão precisa disso. Seu irmão precisa disso. 4 palavras. 4 malditas palavras que moldaram minha vida. Ryan precisava de uma bicicleta nova? Adeus a minha. Ryan precisava de reforço escolar? Lá se ia a minha mesada. Ryan precisava e Ethan dava um jeito. Mas dessa vez, o que ele precisava era da minha dignidade. Naquela noite, ouvi Ryan e Melissa cochichando no corredor. Eu estava indo pegar um copo d'água, mas congelei. Eu não sei, Mel, Ryan murmurou hesitante, coisa rara nele. Parece errado.
Esse quarto é dele, sabe? Ele trabalha ali. Querido, seja realista, respondeu Melissa, seca, prática. A gente precisa do espaço. Vamos ter um bebê. O que você quer que a gente faça? Morar no porão? Pausa. Ele é solteiro. Ele consegue. Ele é inteligente. Ele vai dar um jeito. Não seja fraco. A gente tem que pensar na nossa família agora. Silêncio. É verdade. Você tem razão. Ouvir aquilo dito com tanta frieza, sem um pingo de culpa, me atravessou. Ali entendi. Para ela, eu não era família. Era um empecilho. Um recurso. E meu irmão, aquele que devia estar do meu lado, era fraco demais. Fácil de manipular. Sempre escolheu o caminho mais confortável. No dia seguinte, meu celular tocou. Era a tia Carol. Irmã caçula do meu pai. A ovelha negra. A única que saiu do estado, a que preferia verdades a aparências. Fiquei sabendo, disse ela com a voz seca. Seu pai me ligou todo empolgado para contar do bebê do Ryan. E dos maravilhosos novos arranjos de moradia. Suspirei exausto. Ethan, continuou ela agora num tom mais suave, vou dizer só uma vez. Você sempre foi um bom menino. Um bom filho. Um bom irmão. Mas, às vezes, ser bom demais faz as pessoas esquecerem do seu valor. Elas começam a ver a sua gentileza não como presente, mas como obrigação. Não deixe que te apaguem. As palavras dela explodiram dentro de mim. Reverberaram nos anos de submissão silenciosa. Não deixe que te apaguem. Era isso. Eles estavam me apagando. Apagando minhas necessidades. Meu espaço. Minha história. Até tudo que restasse de mim fosse a função que eu exercia. Nada mais. Naquela noite recebi o e-mail, convite para o churrasco anual da família Miller. Meu pai me interceptou na escada. Ei, campeão! Disse ele, me dando um tapa nas costas mais forte do que precisava. No churrasco vou contar para todo mundo a boa notícia. Que você tá ajudando o seu irmão. Vai ser incrível mostrar para a família como a gente é unido. Ali foi o ponto final. Ele ia transformar a minha humilhação numa vitrine. Ia me usar como troféu. Um símbolo da sua falsa generosidade. Mas dentro de mim algo endureceu. Não era raiva. Era mais frio. Era uma clareza gélida. Imutável. Subi direto pro meu quarto. Fechei a porta. Não ia mais discutir escondido. Nem explicar. Se ele queria fazer tudo público, então minha resposta também seria pública. Sentei à mesa. O zumbido familiar do computador me acolheu. Abri o banco online. Um por um fui resgatando cada pagamento. Mês por mês. Ano por ano. Capturas de tela de transferências para a hipoteca com o título Miller Mortgage. Pagamentos de contas, luz, água, internet, tudo no meu nome. O e-mail com a nota fiscal de R$ 8.000 da reforma do telhado. Os comprovantes do carro da minha mãe. Salvei tudo. Num arquivo criptografado no celular. Não por vingança, mas por sanidade. Provas. Provas de que eu não estava inventando nada. Provas de que minhas contribuições foram reais. Provas de que eu tinha o direito de dizer não. Eu não estava mais reagindo. Estava me preparando. Se ele queria fazer um grande show, então eu teria uma resposta à altura. O dia do churrasco amanheceu ensolarado. Falso. Enganoso. Nosso quintal, geralmente silencioso, virou palco da peça da família perfeita. O cheiro de carvão e grama recém-cortada dominava o ar. Tios que eu só via uma vez por ano riam alto demais, virando hambúrgueres e segurando garrafas suadas de cerveja. Tias rodeavam a barriga quase invisível da Melissa, distribuindo conselhos e sorrisos forçados. Crianças com a boca suja de suco de melancia corriam pelo gramado. Era o retrato da família ideal. E eu era o fantasma pairando fora da moldura. Caminhei entre os convidados com uma lata de Coca-Cola na mão, sorrindo falso, respondendo o mínimo.
Do outro lado do quintal, senti os olhos do meu pai me seguindo. Ele reinava ali, perto da churrasqueira novinha em folha, que aliás provavelmente foi comprada com o dinheiro que dei à minha mãe pro imposto da casa. Encontrei abrigo na sombra do velho carvalho. Me sentei observando a encenação. Ryan estava perfeito no papel de futuro pai. Uma mão protetora no ombro da Melissa. Sorrisos, parabéns, pose. Minha mãe voava de grupo em grupo, como um beija-flor social, garantindo que todos estivessem alimentados, hidratados e encantados. E então meu pai se aproximou. A faca tilintou contra a garrafa de cerveja. O som cortou o clima festivo do quintal como uma lâmina afiada. Gente, posso pedir um minutinho da atenção de vocês? Disse meu pai. As conversas cessaram, todas as cabeças se viraram. A cena agora era dele. Ele passou o braço pelos ombros da minha mãe e a puxou com carinho. Como todos sabem, temos uma notícia maravilhosa na família Miller. Meu filho Ryan e a esposa dele, a doce Melissa, estão esperando um bebê. O quintal explodiu em aplausos e gritinhos de felicidade. Ele esperou o burburinho diminuir, sorrindo com orgulho. E é em momentos assim que enxergamos o que realmente importa: a força de uma família. Como nos unimos, como nos apoiamos. Ele varreu a multidão com o olhar até me encontrar. Apontou para mim com a garrafa erguida. E eu nunca estive tão orgulhoso do meu outro filho, Ethan. Ele, com um coração generoso, cedeu seu quarto pro irmão e para Melissa começarem essa nova fase da vida. Vai montar um novo espaço para ele no porão. Me encarou como se fosse um rei esperando que o súdito se ajoelhasse. Esse é o tipo de homem que ele é. Esse é o tipo de família que nós somos. Vamos aplaudir o Ethan. Alguns obedeceram, batendo palmas com rostos iluminados de admiração. Ryan sorria radiante. Minha mãe já enxugava os olhos marejados. E foi ali, no meio daquela comoção, que um silêncio estranho tomou conta de mim. O som da festa virou um zumbido distante, abafado, como se eu assistisse tudo de fora do meu corpo. Respirei fundo. Na verdade, pai, comecei. Minha voz não foi alta, mas cortou o ar como uma lâmina afiada. Acho que houve um mal-entendido. Os aplausos cessaram no mesmo instante. Todos me encararam. O sorriso do meu pai congelou no rosto. Eu não vou abrir mão do meu quarto. Falei devagar, firme, olhando direto nos olhos dele. O silêncio que se seguiu era absoluto. O único som era o chiado dos hambúrgueres na grelha. O rosto do meu pai, que segundos antes brilhava de orgulho, começou a se contorcer. A cor subiu do pescoço às bochechas como lava prestes a explodir. O que você disse? Perguntou ele, a voz baixa, carregada de ameaça. Ryan deu um passo à frente, com o rosto em choque. Cara, qual é o seu problema? A gente já tinha combinado. É só por um tempo. O meu problema, Ryan, falei virando para ele, é que o meu quarto também é meu escritório. É onde eu trabalho, onde eu ganho meu dinheiro. Não consegui terminar. Meu pai se moveu rápido como não fazia há anos. Cruzou os 3 metros que nos separavam em segundos. Antes que eu pudesse reagir, o braço dele se ergueu e a palma da mão acertou meu rosto com um estalo seco e cruel. O som foi como o de um galho se partindo. A dor explodiu na minha mandíbula. Minha cabeça virou bruscamente. Um suspiro coletivo percorreu o quintal. Por alguns segundos, o mundo se resumiu ao ardor na minha bochecha e a um zumbido agudo nos ouvidos. Senti o gosto metálico do sangue na boca. Meus pulmões pareciam enforcados em arame farpado. Virei o rosto devagar para encarar ele. O peito dele subia e descia, os olhos tomados por uma raiva selvagem que eu nunca tinha visto voltada para mim. Minha mãe soltou um soluço sufocado. Toquei o rosto, já estava inchando. E olhei para o homem que acabará de bater no próprio filho, na frente de toda a família por causa de um quarto. Você me bateu, murmurei quase num sussurro. Depois, um pouco mais alto. Você me bateu. Minha voz tremia, mas tinha um peso frio, cortante como gelo no coração. Você me pediu um quarto? Dei um passo para trás, criando distância. Olhei ao redor, minha mãe em choque, Ryan pálido de culpa,
tios e tias com os olhos arregalados. Então vamos falar sobre o que eu paguei. Declarei. Peguei meu celular. Minhas mãos tremiam, mas a decisão era sólida como pedra. Levantei o aparelho. Essa família diz que é unida, que se apoia, né? Desbloqueei a tela. Nos últimos 2 anos fui eu quem pagou metade da hipoteca dessa casa. Todos ficaram imóveis. Fui eu quem pagou a luz que está cozinhando esses hambúrgueres, a internet rápida que vocês usam. Encarei minha mãe. O carro que você dirigiu hoje? Quem tá pagando sou eu. Baixei o celular, respirei fundo. Esse quarto não é um presente. É a única parte desta casa que ainda não saiu do meu bolso. Então, por favor, nunca mais me fale sobre sacrifício. O silêncio caiu como uma cortina de chumbo. Meu pai estava estático, o rosto entre o vermelho da raiva e o branco do choque. Minha mãe chorava com a mão na boca. Ryan parecia prestes a vomitar. Tia Carol foi a primeira a se mover. Veio até mim, colocou a mão no meu braço com ternura. Vamos embora, Ethan disse baixinho. Vamos. Assenti sem desviar os olhos do meu pai. Deixei que ela me conduzisse, passando por entre os cacos do retrato de família que eles tentaram sustentar.